No salão de beleza, ela descobriu a traição do marido pela boca da própria amante. Sem saber que ela era a esposa e sem dizer nada, ela foi para casa, se arrumou e foi ao restaurante onde eles tinham um encontro. À noite, quando ela chegou de surpresa na mesa deles, o que aconteceu? Em uma tarde de sexta-feira em Salvador, o ar pesado e úmido do bairro de Itapuã parecia carregar os segredos da cidade. O cheiro de acarajé misturava-se à brisa salgada que soprava do mar, prometendo uma chuva que nunca chegava. Para Ludmila, no entanto, a atmosfera densa era apenas um reflexo do peso que sentia em seu próprio peito. Há semanas, talvez meses, uma frieza sutil havia se instalado em seu casamento com Mário, uma distância que não se media em metros, mas em silêncios e olhares vazios. Ela entrou no salão de beleza, seu refúgio semanal, um pequeno oásis de normalidade em meio ao caos silencioso de sua vida. O som dos secadores, as conversas animadas e o cheiro de esmalte eram uma sinfonia familiar que a acalmava. Precisava daquele momento para si, um ritual para retocar a raiz do cabelo e pintar as unhas, como se ao renovar a aparência externa pudesse de alguma forma consertar as fissuras que se aprofundavam por dentro. Sentou-se na poltrona de couro macio, aceitando a xícara de café que a cabeleireira lhe ofereceu com um sorriso cúmplice. Era ali, naquele pequeno universo, que ela se permitia ser apenas Ludmila, e não a esposa de Mário, a parceira de negócios, a mulher que tentava manter um castelo de cartas em pé. Enquanto o produto químico começava a agir em seu cabelo, a porta do salão se abriu novamente e com ela entrou uma lufada de energia contagiante. Uma mulher, talvez um pouco mais jovem que ela, entrou com a confiança de quem se sente dona do mundo. Seu sorriso era radiante, seus gestos amplos e cheios de vida. Ela se sentou na poltrona ao lado e o ambiente pareceu se iluminar com sua presença. Chamava-se Carla. Ludmila, que normalmente se fechava em seus próprios pensamentos, não pôde evitar notar a aura vibrante da recém-chegada. Carla não precisou de convite para iniciar uma conversa. Sua voz era melodiosa e espontânea, e ela falava com a empolgação de seu aniversário. Conversa vai, conversa vem, como em todos os salões de beleza. Começaram a falar da vida umas com as outras. Foi então que Carla contou sobre um homem, um romance que a consumia e a elevava. Descrevia um relacionamento intenso, daqueles que tiram o fôlego, mas que vivia nas sombras, longe dos olhos da família e dos amigos dele. Ele é um pouco enrolado, sabe? Confidenciou Carla, olhando seu próprio reflexo no espelho, enquanto uma manicure começava a trabalhar em suas mãos. Ele diz que tem uma ex-mulher que não o deixa em paz. Uma situação complicada. Segundo ele, ela não aceita a separação de jeito nenhum. Carla fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente um tom de esmalte vermelho sangue, uma cor que parecia combinar com sua personalidade ardente. Ele me contou que ela depende financeiramente dele por causa de um negócio que tiveram no passado. Diz que ela inferniza a vida dele, que tem problemas emocionais, vive em consultórios de psiquiatras. Ludmila ouvia, um sorriso polido no rosto, uma máscara de indiferença que ela aprendeu a usar com perfeição ao longo dos anos. Assentia com a cabeça nos momentos certos, oferecendo monossílabos de concordância. Mas por dentro, uma estranha inquietação começava a se formar. A história, embora vaga, tocava em pontos que lhe eram desconfortavelmente familiares. A narrativa da ex-mulher desequilibrada era um clichê, mas a menção a um negócio antigo em comum fez um pequeno alarme soar em sua mente. Carla, alheia à tempestade que começava a se formar ao seu lado, continuou seu monólogo apaixonado. Mas ele faz tudo por mim. É um homem incrível, um verdadeiro cavalheiro. Seus olhos brilhavam. No mês passado, ele me levou para uma viagem surpresa a Búzios.
Foi mágico, e na semana passada me deu um colar de esmeraldas deslumbrante. Ela gesticulou com a mão livre, quase derrubando o vidrinho de esmalte. E hoje, meu aniversário, ele prometeu que a noite será inesquecível. Já está até vendo um carro para me dar de presente. Um carro? Você acredita? Ludmila sentiu o ar lhe faltar. Búzios, o colar de esmeraldas. Mário, um mês atrás, havia dito que iria a Búzios para fechar um contrato importante com um cliente do Rio. O colar. Ela se lembrou de ter visto o extrato do cartão de crédito e questionado Mário sobre a alta despesa em uma joalheria. Foi um relógio para um cliente importante, Lu. Um presente corporativo para abrir portas. Ele respondeu com a tranquilidade de sempre. E ela, como sempre, escolhia acreditar. A frieza que sentia em casa agora ganhava um nome, um rosto. E estava sentada bem ao seu lado, pintando as unhas de vermelho. Era muita coincidência. Não podia ser. Cada palavra de Carla era um prego sendo martelado no caixão de seu casamento. O mundo de Ludmila não se estilhaçou com um estrondo, mas com um silêncio ensurdecedor. O som dos secadores, as risadas das outras clientes, a voz melodiosa de Carla, tudo se transformou em um zumbido distante, um ruído de fundo para o cataclisma que ocorria em sua alma. O café em sua mão esfriou, mas ela não percebeu. Seu corpo estava ali, na poltrona de couro, mas sua mente viajava por um labirinto de memórias recentes, cada uma agora tingida pela cor da traição. A viagem de negócios a Búzios, as noites em que Mário chegava tarde alegando reuniões intermináveis, o distanciamento físico que ele atribuía ao estresse do trabalho. Eram peças de um quebra-cabeça que ela se recusava a montar, mas que agora se encaixavam sozinhas, formando uma imagem monstruosa e inegável. Ela precisava de mais. Precisava de uma confirmação que aniquilasse qualquer fiapo de dúvida, qualquer desculpa que sua mente, desesperada por auto-engano, pudesse criar. Com uma calma que a assustou, Ludmila virou-se para Carla, forjando um sorriso de curiosidade cúmplice, o tipo de sorriso que as mulheres trocam em salões de beleza ao compartilhar segredos. "Nossa, que homem!" disse ela, sua voz soando surpreendentemente firme. "Um homem assim é raro. Ele deve ser muito especial. O que ele faz da vida? Deve ser um artista, um poeta com essa sensibilidade toda." Carla, vaidosa e completamente absorta em sua própria felicidade, mordeu a isca. "Ele é um artista, exatamente. É designer de interiores. O mais talentoso de Salvador, eu diria." Um arrepio percorreu a espinha de Ludmila. Mário, designer de interiores. Ele tem um charme que, nossa, e um olhar. Parece que vê a alma da gente. Eu até tinha uma foto dele aqui no meu celular para mostrar, mas ele pediu para apagar porque mostrava uma cicatriz no braço de um acidente de quando era mais novo e que ele não gosta, e implorou para eu apagar. Achei estranho, mas deixei para lá. Cada palavra era um golpe. Designer de interiores. Charmoso. A cicatriz no braço esquerdo, resultado de uma queda de bicicleta na adolescência. Uma história que o próprio Mário lhe contara em uma de suas primeiras noites juntos, sob a luz da lua. Ludmila sentiu o sangue gelar em suas veias. Era ele. Não havia margem para coincidências, não havia espaço para negação. O homem que prometia um carro e uma noite inesquecível para Carla era o mesmo homem que dividia sua cama, sua casa, sua vida há 9 anos. A ex-mulher desequilibrada que vivia no psiquiatra era ela. A mulher que naquele exato momento sentia a sanidade escorrer por entre os dedos como areia fina. A dor era física, uma pontada aguda no peito que irradiava para cada centímetro do seu corpo. Sentiu uma vontade avassaladora de gritar, de se levantar e expor a farsa ali mesmo, de desmascarar a mentira na frente de todos. Mas uma força estranha, uma frieza calculista que ela não sabia possuir,
a manteve imóvel. O escândalo seria uma vitória para ele. Daria a Mário a munição para validar a narrativa que ele vendera a Carla. Viu? Eu não disse que ela era louca? Não. Ela não lhe daria esse prazer. Sua intuição, por tanto tempo silenciada, agora gritava. E pela primeira vez, Ludmila decidiu ouvi-la. Ela iria confirmar por conta própria, mas em seus próprios termos. Com a discrição de uma espiã, ela pegou o celular. Seus dedos tremiam levemente, mas ela os forçou à obediência. Abriu a conversa com Mário, o coração martelando contra as costelas. A última mensagem era dele, da manhã. Bom dia, meu amor. Tenha um ótimo dia. Te amo. A hipocrisia daquelas palavras agora a queimava. Ela digitou, a mente trabalhando rápido, formulando a isca perfeita. Oi, amor. Pensei da gente sair hoje à noite, conhecer um restaurante novo que abriu aqui e uma amiga disse que é ótimo. O que acha? Uma noite só nossa. Enviou. Cada segundo de espera era uma tortura. Olhou para o lado e viu Carla sorrindo para o reflexo de suas unhas recém-pintadas de um vermelho vibrante, o vermelho da paixão, do perigo. O celular de Ludmila vibrou em sua mão. A resposta chegou. Hoje não vai dar, Lu. Que pena. O pessoal da construtora marcou uma reunião de última hora. Vão me passar o briefing de um projeto enorme à noite e preciso adiantar uns layouts. Fica para a próxima, quem sabe amanhã. Ela leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. A mentira era tão descarada, tão bem construída em sua normalidade, que chegava a ser uma obra de arte da canalice. E então, algo dentro de Ludmila se partiu definitivamente. Não com dor, mas com um estalo seco e frio. O amor, a esperança, a confiança, tudo se transformou em pó. No lugar, nasceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Um sorriso gélido, cortante, o sorriso de uma mulher que acabara de ser libertada da pior das prisões, a do engano. Ah, pensou ela, o sangue agora correndo rápido e quente. Não mais de dor, mas de uma determinação feroz. Reunião com a construtora, A guerra estava declarada, mas apenas um lado sabia que ela havia começado. O sorriso frio que brotou em seus lábios ao ler a mentira de Mário foi rapidamente guardado, substituído por uma máscara de interesse amigável. Ela se virou para Carla, que ainda admirava suas unhas vermelhas, alheia ao terremoto que havia provocado. A mente de Ludmila operava com uma clareza assustadora, uma precisão cirúrgica nascida da mais profunda das dores. A dor não a paralisou, pelo contrário, a afiou e então ela falou: que bom que vai sair para comemorar seu aniversário hoje. Adoro comemorações. Onde vai ser essa noite inesquecível? Deve ser um lugar muito especial para estar assim linda desse jeito. Carla, encantada pela validação de uma estranha, abriu-se completamente. A vaidade era seu ponto fraco e Ludmila explorou-o com a habilidade de um mestre estrategista. Vai ser no Maré Alta, lá no Rio Vermelho. Conhece? É novo e maravilhoso, super chique. Ele conseguiu uma mesa na varanda com vista para o mar. Disse que tem uma surpresa lá para mim. Mal posso esperar. Maré Alta, pensou Ludmila. O mesmo restaurante que ela havia sugerido a Mário numa ironia cruel do destino. Que romântico! Espero que aproveitem bastante. Pois é, ainda tenho que pegar o vestido que comprei e pedir para ajustar, disse Carla, já se levantando, o tratamento de beleza concluído. Preciso correr para casa e me transformar numa deusa para ele. Marcamos às 8, não posso me atrasar. Ela sorriu para Ludmila, um sorriso cúmplice de mulher para mulher, sem saber que a cumplicidade era uma via de mão única. Foi um prazer te conhecer. Quem sabe a gente não se esbarra por aí de novo. O prazer foi todo meu, respondeu Ludmila, a voz suave como seda. E feliz aniversário. Aproveite cada segundo. Enquanto Carla saía do salão,
deixando para trás um rastro de perfume adocicado e sonhos intactos. Ludmila permaneceu sentada. A cabeleireira terminou seu trabalho, mas ela mal notou. Pagou a conta, agradeceu com um aceno de cabeça e caminhou para fora, de volta ao ar abafado de Itapuã. Mas agora o ar não parecia mais pesado. Parecia elétrico, carregado de possibilidades. Ela não era mais a vítima daquela história. Era a diretora. O caminho para casa foi um borrão. Ela não chorou. As lágrimas pareciam um recurso inútil, um desperdício de energia. Em vez de dor, sentia uma calma gélida, uma lucidez que beirava o perigoso. Chegou ao apartamento que dividia com Mário, o santuário de seu casamento, e cada objeto parecia zombar dela. O porta-retrato na sala, com uma foto dos dois sorrindo em uma viagem à Itália. Os quadros que ele escolheu com seu olhar de designer. O sofá onde se sentavam para assistir a filmes. Tudo era uma mentira. Um cenário bem montado para uma peça da qual ela era a única espectadora que não conhecia o roteiro. Ela foi até o closet, o coração agora batendo num ritmo constante e determinado. Seus olhos passaram pelos vestidos coloridos, pelas roupas do dia a dia, e pararam em uma peça específica no fundo do armário. Um vestido preto, de seda, simples e elegante. Tinha um decote sutil e caía sobre o corpo como uma segunda pele. Era o vestido que Mário mais adorava. "Você fica perigosa com esse vestido, Lu", ele costumava dizer, com um brilho nos olhos que ela, tola, acreditava ser de desejo por ela. Hoje ela seria perigosa, mas não para ele, para a mentira dele. Tomou um banho demorado, não para relaxar, mas para sentir a água lavando a mulher que fora até 2 horas atrás. A Ludmila ingênua, a Ludmila que dava desculpas, a Ludmila que preferia a paz da ignorância à dor da verdade. Saiu do banho e se olhou no espelho. Viu as linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas viu também uma nova chama neles. Uma chama de aço. Fez uma maquiagem impecável, destacando os olhos e usando um batom de um tom neutro, elegante. Prendeu o cabelo em um coque baixo, sofisticado. Vestiu o vestido preto. Calçou saltos altos. Colocou o colar de esmeralda que sua avó lhe dera, um símbolo de dignidade e força. Estava pronta. Não para uma batalha, mas para uma execução. Dirigiu até o Rio Vermelho, o bairro boêmio e vibrante de Salvador. As luzes da noite começavam a se acender, refletindo nas ruas de paralelepípedo. Estacionou a algumas quadras do Maré Alta e caminhou, sentindo a brisa do mar em seu rosto. Ao chegar à porta do restaurante, o maître a recebeu com um sorriso profissional. "Mesa para uma, por favor", disse ela, a voz firme. "Gostaria de um lugar discreto, se possível, no canto." Foi conduzida a uma mesa pequena, perfeitamente posicionada. Tinha uma visão clara da entrada e da varanda, mas ficava em uma sombra que a tornava quase invisível. Pediu uma taça do vinho tinto mais encorpado da casa. O primeiro gole desceu queimando, mas clareando ainda mais sua mente. E então, ela esperou. A espera não era ansiosa, era a espera de um caçador. Passaram-se 20, 30 minutos. O restaurante encheu, o som de conversas e talheres criando uma melodia urbana. E então ela o viu. O carro de Mário, um sedã elegante, parou em frente ao restaurante. Seu coração deu uma única e dolorosa fisgada, o último espasmo do amor que morria. Ele desceu, impecavelmente vestido, com uma camisa de linho branca e calças de sarja. Deu a volta no carro e, como um cavalheiro de cinema, abriu a porta para sua acompanhante. Carla surgiu. Estava deslumbrante em um vestido vermelho justo, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros, o sorriso radiante de quem está vivendo um sonho. Mário pegou sua mão e os dois caminharam em direção à entrada, rindo de algo que ele disse ao pé do ouvido dela. Ludmila observou a cena. A taça de vinho imóvel em sua mão.
Sentiu a pontada no peito, a traição se materializando diante de seus olhos, mas respirou fundo, transformando a dor em combustível. Eles eram a imagem da felicidade. Uma felicidade construída sobre as ruínas da vida dela. E ela estava prestes a demolir o cenário. De sua mesa na penumbra, Ludmila observou o desenrolar da cena como se assistisse a um filme mudo. O som do restaurante, as conversas e a música ambiente desapareceu, dando lugar ao pulsar de seu próprio sangue nos ouvidos. Viu o maître conduzir Mário e Carla até a mesa reservada na varanda, a melhor do lugar, com a vista panorâmica do mar noturno e o brilho prateado da lua na água. Viu Mário puxar a cadeira para Carla com uma galanteria ensaiada, um gesto que ele não fazia para ela há anos. Viu-o beijar a mão e os lábios dela, os mesmos lábios que pela manhã haviam dito "Eu te amo" para Ludmila, agora beijando outra mulher. Ele se sentou à frente dela, e o sorriso que ele lhe deu era o mesmo sorriso que a conquistara no início. Charmoso, envolvente, prometendo um mundo de segredos e cumplicidade. Eles conversavam animadamente. Mário gesticulava, contando uma história que a fazia rir, a cabeça jogada para trás em um gesto de pura alegria. Ele entregou a ela uma pequena caixa de veludo. Carla a abriu e seus olhos se arregalaram. Ludmila não precisava ver o conteúdo para saber o que era. A surpresa. Talvez as chaves do carro prometido, talvez outra joia. O presente não importava. O que importava era o ritual, a performance da devoção que ele encenava com maestria. Ludmila tomou o último gole de seu vinho. O álcool aqueceu seu peito, mas não dissolveu o gelo em seu coração. Ela observou por mais alguns minutos, o tempo suficiente para que eles pedissem o champanhe, para que o garçom o servisse, para que eles erguessem as taças em um brinde ao aniversário dela. Um brinde à mentira deles. Foi o sinal. Com uma elegância que ela mesma se surpreendeu em possuir, Ludmila se levantou. Ajeitou o vestido preto, sentindo o tecido de seda deslizar por sua pele. Caminhou pelo restaurante com a postura ereta, o queixo erguido, não apressada, não hesitante. Cada passo era deliberado, medido. As pessoas não a notaram, absortas em seus próprios jantares, em suas próprias vidas. Ela era uma sombra deslizando em direção ao seu destino. Ao chegar à varanda, o ar salgado do mar tocou seu rosto. Ela parou por um instante, respirando fundo. Não por nervosismo, mas para se ancorar no momento. E então continuou a caminhar em direção à mesa deles. Mário estava de costas para ela, totalmente focado em Carla. Foi Carla quem a viu primeiro. Seu sorriso congelou e uma expressão de confusão tomou conta de seu rosto. Ela olhou de Ludmila para Mário, tentando entender quem era aquela mulher elegante que se aproximava com um olhar tão intenso. Mário, sentindo a mudança na atmosfera, o olhar de Carla fixo em algo atrás dele, virou-se lentamente. O momento em que seus olhos encontraram os de Ludmila foi de uma dramaticidade silenciosa e terrível. A cor sumiu de seu rosto. O sorriso charmoso se desfez, substituído por uma máscara de puro choque e pavor. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ele empalideceu a ponto de parecer um fantasma sob a luz suave da varanda. O mundo dele, tão cuidadosamente compartimentado, acabara de colidir de forma espetacular. "Lu!" Ele finalmente conseguiu balbuciar, a voz um sussurro rouco. O que você está fazendo aqui?" Ludmila parou ao lado da mesa. Ela não olhou para ele. Primeiro, fixou seu olhar em Carla, que a encarava com os olhos arregalados, a taça de champanhe parada a meio caminho dos lábios. Então, Ludmila sorriu. Não o sorriso frio de antes, mas um sorriso polido, social, devastadoramente calmo. "Oi, querido, que coincidência incrível, jantar de negócios", disse ela, a voz clara e sem um pingo de tremor.
Resolvi vir conhecer o restaurante novo por conta própria, já que você estava tão ocupado com a construtora. A palavra construtora pairou no ar como uma sentença. Carla olhou de Mário para Ludmila, a confusão em seu rosto dando lugar a uma suspeita aterrorizante. "Espera, eu acho que já te vi antes", disse Carla, a voz fraca. "Vocês se conhecem?" Foi então que Ludmila finalmente se virou para Mário, mas seu próximo ato não foi dirigido a ele. Ela estendeu a mão para a outra mulher, a mão que não segurava uma taça de vinho, mas que usava uma aliança de casamento de ouro branco. "Eu sou Ludmila", apresentou-se, ignorando a pergunta de Carla e respondendo à pergunta não feita. "Esposa do Mário, há 9 anos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Foi um silêncio denso, carregado de revelação e ruína. A mão de Carla, que segurava a taça, tremeu, e o champanhe derramou sobre a toalha de linho branco, uma mancha dourada se espalhando lentamente, como o veneno da verdade. O rosto de Mário era uma tela de pânico. Ele tentou falar, gaguejou desculpas incoerentes, palavras que morriam antes de se formar. "Lu, eu posso explicar. Não é o que parece." Ludmila ergueu uma mão, um gesto simples que o silenciou instantaneamente. "Não se dê ao trabalho, Mário", disse ela, a voz ainda perigosamente calma. "Eu já ouvi tudo o que precisava ouvir. De você hoje mais cedo. E dela", acrescentou com um breve aceno de cabeça na direção de Carla. "Hoje à tarde, no salão." A revelação final atingiu Carla como um soco. "No salão? Isso!" repetiu ela, a compreensão e a humilhação estampadas em seu rosto. "Então, Você foi enganada, Carla, tão enganada quanto eu", disse Ludmila, e pela primeira vez um traço de pesar genuíno suavizou sua voz. Ela não via uma rival, mas outra vítima no elaborado teatro de Mário. "Ele te contou sobre a ex-mulher louca, doente, que não o deixava em paz? Essa sou eu. A diferença é que agora você sabe a verdade, e a verdade, querida, é que a única pessoa doente aqui é ele." Ela não esperou por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito. Sua missão estava cumprida. Deu as costas para a cena de devastação, para o marido paralisado pelo choque, para a amante desfeita pela humilhação. Caminhou de volta pelo restaurante com a mesma dignidade com que chegara. Não houve lágrimas, não houve escândalo, não houve um único prato quebrado. Apenas a dignidade de uma rainha abandonando um reino em ruínas. Ao passar pela porta da varanda, ela parou e disse uma última frase, alta o suficiente para que eles ouvissem. "Fiquem aí e se resolvam. Eu fico com a minha paz." E com isso, ela se foi, deixando para trás o silêncio de uma bomba que acabara de detonar. Mário ficou paralisado, o cérebro em curto-circuito, sem saber se deveria correr atrás da esposa que acabara de perder ou consolar a amante que acabara de enganar. Sua noite inesquecível havia de fato começado. Ao sair do restaurante, Ludmila não olhou para trás. O ar da noite, antes apenas salgado, agora tinha o gosto metálico da liberdade. Ela caminhou de volta para o seu carro, os saltos ecoando nas ruas silenciosas do Rio Vermelho, cada passo um ponto final em um capítulo de sua vida. Não sentia euforia, nem mesmo a satisfação plena da vingança. O que sentia era um vazio imenso, um espaço oco onde antes havia um casamento, sonhos e uma confiança que jamais seria restaurada. Mas era um vazio limpo, um terreno fértil pronto para um novo começo. Ao chegar em casa, o apartamento que antes a sufocava agora parecia apenas um lugar. Paredes, móveis, objetos perderam o poder sobre ela. Naquela noite, ela não dormiu no quarto que dividia com Mário. Pegou um lençol e um travesseiro e se instalou no sofá da sala, o mesmo sofá onde ele tantas vezes se sentara para mentir para ela.
Era uma forma de reivindicar o espaço, de purificá-lo com sua presença solitária e honesta. Mário não voltou para casa naquela noite. Ludmila não esperava que voltasse. Ele provavelmente estava tentando consertar o estrago com Carla, ou talvez estivesse apenas vagando pela cidade, perdido em sua própria teia de mentiras. As mensagens e ligações começaram a chegar na manhã seguinte. Dezenas delas. Lu, precisamos conversar. Por favor, me atende. Eu amo você. Cometi um erro terrível. Me dê uma chance de explicar. Ela leu cada uma delas com uma distância clínica, como se fossem dirigidas a outra pessoa. As palavras que antes teriam o poder de despedaçá-la, agora eram apenas ruído. Ela não respondeu a nenhuma. Em vez disso, ligou para uma advogada, uma das melhores da cidade em direito de família. A conversa foi breve e objetiva. Ludmila queria o divórcio, rápido, limpo e justo. Os dias que se seguiram foram um borrão de procedimentos legais e conversas difíceis. Mário finalmente apareceu no apartamento, o rosto abatido, os olhos suplicantes. Ele tentou de tudo. Chorou, implorou, prometeu mudar. Disse que o caso com Carla não significava nada, que era apenas uma aventura para escapar da pressão, que Ludmila era a mulher da sua vida. Você não me ama, Mário, disse ela, a voz calma, sentada na poltrona da sala, enquanto ele ficava de pé, gesticulando desesperadamente. Você ama a ideia de me ter, ama a estabilidade, o conforto, a parceira de negócios que te ajudou a construir tudo o que você tem. Mas você não me respeita, e sem respeito, o amor é só uma palavra bonita e vazia. Ele insistiu, disse que a amava, que faria qualquer coisa, mas ela já havia acordado de um sono de 9 anos. A imagem dele no restaurante sorrindo para Carla estava gravada em sua mente, não como uma ferida, mas como um lembrete permanente da verdade. A separação foi surpreendentemente civilizada, pelo menos na superfície. Ludmila não queria uma guerra nos tribunais, queria sua paz. Com a ajuda da advogada, eles chegaram a um acordo. A divisão dos bens foi justa, considerando que a maior parte do patrimônio fora construída a partir do negócio que eles iniciaram juntos, com o capital inicial que era dela. Ele ficou com o apartamento, ela com uma quantia significativa que lhe permitiria recomeçar. No dia de assinar os papéis do divórcio, eles se encontraram no escritório da advogada. Mário estava magro, com olheiras profundas. Ele a olhou com uma tristeza que talvez fosse genuína, mas que chegava tarde demais. Você tem certeza? Ele perguntou, a caneta pairando sobre o papel. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida, respondeu ela, e assinou seu nome com um traço firme. Com a liberdade recém-adquirida, Ludmila sentiu um misto de pânico e excitação. A primeira coisa que fez foi transformar o quarto de hóspedes de seu novo e menor apartamento em um ateliê. Antes de conhecer Mário, antes de se tornar uma administradora para gerenciar a empresa deles, Ludmila pintava. Era sua paixão, seu refúgio. Ela comprou telas, tintas, pincéis e redescobriu o prazer de criar algo do nada, de transformar a dor e o caos em cores e formas. Suas primeiras pinturas eram escuras, abstratas, cheias de fúria e tristeza. Mas aos poucos, a luz começou a entrar em suas telas, assim como em sua vida. Meses se passaram. A dor aguda da traição deu lugar a uma cicatriz tranquila. Ludmila se reconstruía, peça por peça. Voltou a sair com as amigas, a frequentar cinemas e restaurantes, a caminhar na praia sentindo o sol no rosto. Estava aprendendo a desfrutar da própria companhia, a se bastar. Um dia, sentada em um café no bairro de Stella Maris, lendo um livro, ela ouviu uma voz familiar. Ludmila. Ela ergueu os olhos e viu Carla. A mulher radiante do salão de beleza parecia diferente. Havia uma sobriedade em seu olhar, uma maturidade que não existia antes.
Ela estava acompanhada de um homem de aparência tranquila, que sorriu educadamente antes de se afastar para atender a uma ligação, deixando as duas sozinhas. "Posso?" perguntou Carla, apontando para a cadeira vazia. Ludmila assentiu. Um silêncio constrangedor pairou entre elas por um momento. Foi Carla quem o quebrou. "Eu queria te pedir desculpas", disse ela em voz baixa. "Eu fui uma tola. Acreditei em cada palavra que ele disse. Eu sinto muito pela dor que te causei." "Você não me deve desculpas", respondeu Ludmila, surpreendendo a si mesma com sua sinceridade. "Você foi tão vítima quanto eu. Ele era o diretor da peça, nós éramos apenas as atrizes." Carla contou que nunca mais viu Mário depois daquela noite no restaurante. Disse que ele tentou ligar algumas vezes, mas ela o bloqueou. Soube por amigos em comum que ele não havia mudado. Continuava sozinho, pulando de um relacionamento superficial para outro. E os negócios, que antes pareciam tão prósperos, estavam estagnados. Sem a organização e a visão de Ludmila, a criatividade de Mário se mostrava caótica e improdutiva. Muitos clientes da construtora com quem ele dizia ter reuniões haviam rompido os contratos por falta de profissionalismo. As duas mulheres, unidas por uma ferida compartilhada, conversaram por quase 1 hora. Não como rivais, mas como sobreviventes. Havia uma compreensão mútua em seus olhares, um reconhecimento silencioso da força que ambas precisaram encontrar. Ao se despedirem, Carla hesitou e disse: "Você parece bem, em paz." "Eu estou", respondeu Ludmila com um sorriso genuíno. "Eu finalmente estou." Aquele encontro inesperado foi o fechamento de um ciclo. A raiva, o ressentimento, tudo se dissipou, deixando apenas a serenidade de uma página virada. Ludmila não era mais definida pela traição de Mário, mas pela sua própria capacidade de se reerguer. A vida de Ludmila encontrou um novo ritmo, uma melodia suave que ela mesma compunha a cada dia. A pintura, que começou como terapia, transformou-se em algo mais. Suas telas, agora vibrantes e cheias de luz, atraíram a atenção de uma pequena galeria de arte no Pelourinho. Ela fez sua primeira exposição individual, um evento modesto, mas que encheu seu coração de um orgulho que nenhum sucesso empresarial ao lado de Mário jamais lhe proporcionara. Era um sucesso dela, nascido de sua dor, de sua resiliência, de sua alma. Em uma tarde ensolarada de sábado, quase 1 ano após o divórcio, Ludmila decidiu caminhar na praia. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, e a Baía de Todos os Santos era um espelho dourado. Ela caminhava descalça na areia, sentindo a água morna beijar seus pés, uma sensação de plenitude a envolvendo. Não havia mais fantasmas, apenas a brisa, o mar e a promessa de um futuro que era inteiramente seu. Ao voltar para o carro, estacionado em uma rua tranquila, encontrou uma pequena agitação. Um homem, de costas para ela, avaliava a traseira de seu carro e a dianteira de um veículo imponente que estava colado ao seu. Ao se aproximar, ela percebeu o que havia acontecido. Uma pequena batida, um arranhão no seu para-choque, provavelmente resultado de uma manobra de estacionamento mal calculada. Antes que a irritação pudesse aflorar, o homem se virou. E Ludmila prendeu a respiração por um instante. Ele era alto, com um sorriso sem graça no rosto e olhos que transmitiam uma gentileza imediata. Não era a beleza ostensiva de Mário, mas algo mais profundo, mais sereno. "Mil desculpas", disse ele, a voz calma e um pouco envergonhada. "Eu não sei o que aconteceu. Calculei completamente errado o espaço. A culpa é toda minha. Por favor, não se preocupe. Eu arco com todo o prejuízo. Podemos trocar contatos e eu resolvo tudo amanhã mesmo." Ludmila, que no passado talvez tivesse reagido com estresse, apenas sorriu. "Acontece", disse ela. "Não parece ser nada grave." A reação dela pareceu surpreendê-lo.
Você é muito gentil. A maioria das pessoas já estaria gritando comigo. Eles trocaram números de telefone e nomes. Ele se chamava André. Enquanto anotava o contato dele, Ludmila sentiu uma estranha sensação de familiaridade, mas não conseguiu identificar de onde. A conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Falaram sobre o trânsito de Salvador, sobre o pôr do sol magnífico, sobre a beleza traiçoeira de estacionar em ruas apertadas. Havia uma química sutil, uma conexão instantânea que nenhum dos dois esperava. Nos dias seguintes, eles se falaram. A princípio, as mensagens eram sobre o conserto do carro. André foi extremamente correto, insistiu em pagar por um reparo de primeira linha e se desculpou mais uma dúzia de vezes. Mas logo as conversas se desviaram do para-choque arranhado. Falaram sobre livros, sobre música, sobre os melhores lugares para comer na cidade. Descobriram um senso de humor parecido e uma visão de mundo surpreendentemente alinhada. A amizade cresceu, e com ela um interesse mútuo que era impossível de ignorar. Quando André finalmente a convidou para jantar, uma semana depois, Ludmila aceitou sem hesitar. Sentia um frio na barriga que não era de medo, mas de uma expectativa feliz, algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Eles se encontraram em um restaurante charmoso na Baía Marina. A conversa fluiu ainda melhor pessoalmente. André era inteligente, atencioso e, acima de tudo, um ouvinte extraordinário. Ele perguntou sobre a vida dela, sobre sua arte, e ouviu com um interesse genuíno que a desarmou. Sentindo-se segura, Ludmila decidiu ser honesta. Contou-lhe, com leveza e sem melodrama, sobre seu casamento, sobre a empresa que construiu e sobre o divórcio recente. Não para se queixar, mas para se apresentar por inteiro, com suas cicatrizes e sua história. André ouviu tudo em silêncio, o olhar fixo no dela, cheio de respeito e empatia. Quando ela terminou, ele suspirou. Ludmila, eu preciso te contar uma coisa, e espero que isso não estrague a noite. O coração dela vacilou por um segundo. Eu sou o dono da construtora para a qual seu ex-marido prestava serviços, disse ele. O nome dele era familiar, mas só agora, com sua história, tudo fez sentido. Nós rompemos o contrato com ele há alguns meses. Ele era criativo, sem dúvida, mas completamente desorganizado. Perdemos prazos, tivemos problemas com clientes. Era um caos. Lembro-me de ele sempre mencionar uma reunião conosco como desculpa para tudo. Ludmila ficou em silêncio, processando a ironia monumental do destino. A reunião com a construtora, a mentira que serviu de estopim para o fim de seu casamento, a trouxera por um caminho tortuoso e improvável até o dono da própria construtora. O universo, em sua misteriosa sabedoria, parecia estar rindo com ela, e não dela. Ela não sentiu raiva, nem constrangimento. Em vez disso, uma onda de serenidade a invadiu. Ela olhou para André, para o homem gentil que havia batido em seu carro, e começou a rir. Um riso genuíno, libertador, que veio do fundo da alma. Ele, depois de um momento de hesitação, começou a rir com ela. Agora começa uma nova história, pensou Ludmila, enquanto olhava nos olhos do homem à sua frente. Uma história construída não sobre mentiras ou desculpas, mas sobre um para-choque arranhado e uma verdade compartilhada. Uma história com verdade, com respeito e talvez, quem sabe, com amor. O jantar continuou, mas algo havia mudado. Uma barreira final havia sido quebrada. Eles não eram mais dois estranhos se conhecendo, mas duas pessoas cujas vidas haviam se cruzado de uma forma extraordinária, unidas pela derrocada de uma mentira que, no fim, abriu o caminho para uma nova e inesperada verdade. O futuro era uma tela em branco e, pela primeira vez em muito tempo, Ludmila estava ansiosa para começar a pintar.
2 anos depois do divórcio, a vida de Mário era uma sombra pálida do que ele projetara para si mesmo. A liberdade que ele pensou que desfrutaria se revelou um fardo solitário. O apartamento, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia grande e vazio. Cada cômodo um eco da ausência de Ludmila. A ordem, a estabilidade, a força silenciosa que ela proporcionava e que ele nunca valorizou, haviam desaparecido. E em seu lugar, restou um caos que sua criatividade não conseguia mais mascarar. Os negócios que ele acreditava dependerem apenas de seu talento desmoronaram lentamente. Sem a gestão meticulosa de Ludmila, os prazos eram perdidos, os orçamentos extrapolados e os clientes, um a um, foram se afastando. A grande construtora, a desculpa que ele usara naquela noite fatídica, fora a primeira a cortar laços, citando uma falta de profissionalismo que feriu seu ego profundamente. Ele pulou de um projeto pequeno para outro, mas o brilho havia se apagado. A paixão que ele confundia com talento era, na verdade, alimentada pela estrutura que Ludmila construíra ao seu redor. Sem ela, ele era apenas um artista mediano com boas ideias e péssima execução. O relacionamento com Carla implodiu na mesma noite em que começou de verdade. A humilhação no restaurante foi uma ferida que a vaidade dela não suportou. Ela o viu pelo que ele era, um homem fraco, um mentiroso. As outras mulheres que vieram depois foram apenas distrações passageiras, incapazes de preencher o vazio ou de lhe oferecer a admiração incondicional e o apoio silencioso que ele tanto desprezara em Ludmila. Em uma noite de sábado, sentindo-se particularmente melancólico, Mário decidiu ir a uma inauguração na Galeria de Arte do Pelourinho. Um amigo insistira, dizendo que ele precisava sair ver gente. Ele caminhava sem rumo entre as esculturas e telas, uma taça de vinho na mão, quando uma série de pinturas em uma parede principal chamou sua atenção. Eram paisagens marinhas da Bahia, mas com uma força, uma luz e uma emoção que o fizeram parar. Havia algo familiar naquelas pinceladas. Ele se aproximou para ler a pequena placa ao lado da obra principal. Ludmila Bastos. O ar lhe faltou. Ludmila, sua Ludmila, pintando e expondo em uma das galerias mais conceituadas da cidade. Ele olhou ao redor, o coração acelerado, e a viu. Ela estava no centro de um círculo de pessoas, rindo de algo que um homem ao seu lado dissera. Não era a Ludmila que ele conhecia. Esta mulher era radiante, não com a beleza contida que ele se acostumara a ver, mas com uma autoconfiança que a iluminava de dentro para fora. Ela usava um vestido azul que realçava seus olhos e seu cabelo estava mais curto, em um corte moderno e ousado. Ela não parecia mais jovem, parecia mais viva. O homem ao seu lado a olhava com uma admiração que Mário reconheceu, mas que em seus olhos parecia mais profunda, mais genuína. Ele pousou a mão suavemente na base das costas dela, um gesto de intimidade e proteção. Era André. Mário o reconheceu de reuniões passadas, o dono da construtora que o dispensara. A ironia da cena era tão brutal que quase o fez engasgar. Naquele instante, Mário compreendeu a dimensão completa de sua perda. Ele não havia perdido apenas uma esposa. Havia perdido a mulher que via agora, a artista, a alma vibrante que ele mesmo ajudara a sufocar com suas mentiras e seu egoísmo. A ex-mulher desequilibrada que ele descrevera para Carla era uma ficção criada para justificar seus próprios erros. A mulher real estava ali, renascida das cinzas do casamento deles, mais forte e mais brilhante do que nunca. Ele se encolheu nas sombras, incapaz de se aproximar, incapaz de desviar o olhar. Viu Ludmila se virar para André. O sorriso dela era algo que ele não via há anos, talvez nunca. Era um sorriso de paz, de parceria, de um amor construído sobre a verdade. Mário terminou seu vinho em um gole,
colocou a taça vazia em uma bandeja e saiu da galeria sem ser notado. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos do Pelourinho, o som da música e das risadas ao seu redor parecendo vir de outro mundo. Ele não sentiu raiva, nem mesmo ciúme. O que sentiu foi um arrependimento profundo e oco, a compreensão tardia de que, na sua busca por uma felicidade superficial, ele havia destruído a única coisa verdadeira que já tivera. E ao perdê-la, ele não a sentenciou à solidão, como seu ego imaginara. Ele a libertou. E no processo, condenou a si mesmo a viver para sempre com o fantasma da mulher extraordinária que ela se tornou sem ele. E no final, o destino, com sua ironia poética, mostrou que uma mentira pode construir um castelo, mas apenas a verdade pode construir um lar. Essa história foi inspirada em fatos reais. O que vocês acharam da jornada de Ludmila? Deixem suas opiniões nos comentários. Queremos muito saber. Se você se emocionou com este relato, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e, o mais importante, se inscreva no canal para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Sua ajuda é fundamental. Abraço e até o próximo vídeo.